Fala, queridão! Hoje é o nosso dia 62 da nossa leitura anual da Bíblia Sagrada e a nossa leitura hoje está em Mateus, capítulo 9, versículo 18 até o 38, Levítico, capítulo 5 e 6 e Provérbios, número 21. Vamos comigo então para Mateus, capítulo de número 9. Nesse trecho do capítulo 9 de Mateus, nós vamos ver os milagres e a compaixão de Jesus. Porque do versículo 18 até o versículo 26, nós vamos ver a cura da mulher com fluxo de sangue e a ressurreição da filha de Jairo. Porque vai dizer que um chefe da sinagoga, chamado Jairo, ele se aproximou de Jesus e ele pediu que Jesus curasse a sua filha, porque ela estava à beira da morte. Então, no caminho, Jesus estava indo à casa de Jairo, ele encontra uma mulher que sofria de hemorragia havia 12 anos, que é a mulher do fluxo de sangue. E em outras traduções vão estar dizendo que ela sofria de hemorragia há cerca de 12 anos. Então, essa mulher, ela toca na orla, ela toca na barra da roupa de Jesus, crendo que seria curada, e ela foi curada. Mas só que nesse episódio acontece que uma multidão cercava Jesus, e Jesus percebe que alguém tocou ele, porque quando ele foi tocado por essa mulher, saiu dele poder. Aí Jesus ele fala assim, alguém me tocou. Aí os discípulos até falam com ele, Senhor, a multidão te aperta, tem um monte de gente perto do Senhor, ao redor do Senhor, e o Senhor está perguntando, você está falando que alguém te tocou? É lógico que te tocou. Aí Jesus vai e diz assim, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu o poder. Aí Jesus, ele fala com a mulher assim, filha, a tua fé te salvou. Então, imediatamente, essa mulher, ela ficou curada. Essa mulher que sofria de fluxo de sangue havia 12 anos. Então, aí Jesus continua indo para a casa de Jairo. Ao chegar na casa de Jairo, as pessoas já estavam chorando, porque a filha de Jairo já tinha morrido. Né? Então, as pessoas estavam chorando, mas Jesus disse para Jairo, crê em mim, porque ela somente dorme, ela não está morta. E as pessoas que ali estavam começaram a zombar de Jesus. Porém, Jesus toma a menina em suas mãos e a menina volta à vida, para o espanto de todos que estavam ali naquele lugar. Aí, continuando aqui no capítulo 9, a partir do versículo 27 até o 34, Jesus agora ele cura 2 cegos e um mudo que estava endemoniado. Então, 2 cegos, eles seguiam Jesus clamando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim. Né? Mas no caso, como eram 2, eles tenha misericórdia de nós. Então Jesus pergunta, vocês creem que eu posso fazer isso? Vocês creem que eu posso curar vocês? E eles responderam que sim. Então Jesus os cura segundo a fé deles. A Bíblia deixa isso claro no versículo 28 e no versículo 30. Em seguida, um homem mudo, ele possuído por um demônio, ele é trazido até Jesus e Jesus expulsa o demônio desse homem e esse homem volta a falar. Isso está no versículo 32 e 33. Aí no versículo 34 nós vamos ver que a multidão ela ficava maravilhada, mas os fariseus eles acusavam Jesus de expulsar demônios pelo próprio poder de Satanás. Eles falam assim, ele expulsa os demônios pelo nome de Beelzebu, que era o príncipe dos demônios. Então, os fariseus fazem uma grave acusação contra a pessoa de Jesus. Tanto é grave essa acusação que talvez a gente tenha aqui uma das rejeições mais graves vindo dos líderes religiosos contra a pessoa de Jesus, quando eles falam que Jesus agia pelo poder do próprio Satanás. Aí nós vamos finalizar agora esse capítulo 9, do versículo 35 até o 38, falando da compaixão de Jesus e a grande colheita. Porque Jesus agora ele percorre as cidades, né, e os povoados ali, né, as regiões ali da vizinhança. Ele estava ensinando, pregando o reino e curando os enfermos. E ele vê as multidões aflitas e sem direção, como ovelhas que estão sem pastor. Então Jesus ele se compadece dessas pessoas. Jesus declara, a seara é grande, porém os trabalhadores são poucos. Né? E no versículo 38 vai finalizar, Jesus ele pede que seus seguidores orem por mais trabalhadores, porque a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Então Jesus está falando para eles, ó, precisamos de mais trabalhadores. Jesus fala com a multidão,
ore e peça a Deus que envie mais trabalhadores. E a curiosidade aqui é que quando Jesus fala sobre a colheita, né, e fala que o campo está pronto, mas são poucos trabalhadores, Jesus está fazendo uma metáfora, né? Porque Jesus está falando que o campo aqui, quem é o campo? O campo é o mundo, o campo é as pessoas que precisam de Jesus. A colheita são as almas que estão prontas para receber o evangelho. Mas quando ele fala que faltam os trabalhadores, faltam pessoas dispostas e disponíveis a pregar a palavra de Deus. Então, ou seja, o mundo é grande, a colheita está pronta para ser o quê? Semeada, mas poucos são os trabalhadores, ou seja, poucos são aqueles que anunciam a verdade do reino. Esse foi Mateus capítulo 9, agora nós vamos para Levítico capítulo 5 e capítulo 6. Agora no capítulo 5 de Levítico, nós vamos ver a continuação da oferta pelo pecado. Porque aqui Deus mostra pecados específicos que exigiam um sacrifício de expiação, incluindo aqueles cometidos por ignorância ou omissão. Então, aqui eu vou citar alguns casos que exigiam oferta pelo pecado. E a gente vê logo no versículo 1, que era não testemunhar um fato quando chamado a fazê-lo. Ou seja, você era chamado a testemunhar um caso que você de fato foi testemunha e você não fazia. E isso era exigido uma oferta por esse pecado. Também dizia que sobre tocar em algo impuro sem perceber, mas porém lembrar disso depois. Você fez sem querer, mas depois lembrou que era impuro, você deveria oferecer uma oferta então. E também falar, no versículo 4 vai dizer que é fazer um juramento sem cumprir esse juramento. Então, o que deveria ser oferecido nesse caso? Um cordeiro ou uma cabra sem defeitos. No versículo 6 vai falar sobre isso, que era para que pudesse ser pago, precisava de um cordeiro ou uma cabra sem defeito. Também vai falar de 2 rolas ou 2 pombos, né, que era para quem tivesse menos recursos. Isso está no versículo 7. E vai também dizer de uma oferta de farinha, que era para os mais pobres, sem precisar de sangue. Isso está no versículo 11 até o versículo 13. Aí agora no capítulo 6, nós vamos ver aqui a oferta pela culpa e regras para esses sacrifícios. Então aqui neste capítulo vai continuar falando sobre pecados que exigiam restituição e aqui vai ter as instruções sobre o fogo do altar e as poções dos sacerdotes, né? Casos aqui, a gente vai falar sobre casos que exigiam oferta pela culpa, né? No versículo 2 vai falar sobre enganar ou roubar alguém, era necessário oferta pela culpa. No versículo 3 vai falar sobre negar ter achado algo perdido e jurar falsamente, ou seja, você achou e jurou falsamente dizendo que não tinha achado. Isso também exigia oferta por essa culpa, né? E vai dizer no versículo 4, qualquer ação que envolvesse fraude ou injustiça contra o próximo. O que deveria ser feito? No versículo 5 vai falar que o pecador, ele precisava devolver aquilo que ele roubou, acrescentando 20% do valor daquilo que ele roubou adicional, ou seja, ele devolvia o que ele roubou e 20% adicional sobre o valor do item que ele roubou. Então, ele deveria oferecer um carneiro sem defeito como oferta pela culpa. Isso está lá no versículo 6. E no versículo 7 vai falar que o sacerdote, ele faria a expiação e a pessoa seria perdoada. Algumas curiosidades aqui no capítulo 6 é que a restituição, ela era obrigatória. Deus, ele não aceitava apenas sacrifício. O pecador precisava reparar os danos que ele tinha cometido. Então, versículo 9 também, e versículo 12 e 13 vai falar que o fogo no altar que não se apagava. Isso simbolizava que a adoração a Deus ela era contínua, né? E apontava para um sacrifício eterno de Jesus. Também vai falar aqui das porções dos sacerdotes, no versículo 16 até o versículo 18. Parte das ofertas era destinado para sustento dos sacerdotes. Por quê? Porque eles dedicavam a sua vida ao serviço de Deus, a cuidar do templo e a cuidar do culto dentro do tabernáculo. Por isso que algumas porções eram dos sacerdotes e eles participavam disso. Agora nós vamos para Provérbios número 21. Só que antes de ir para Provérbios, querido, eu não posso deixar de falar, eu preciso que você me ajude. Queridão, me ajuda, dá uma moral para nós aí, ó. Se inscreva nesse canal, curte esse vídeo, compartilha, se inscreva aí na nossa página, deixa um comentário aqui embaixo. Cara, fala assim, ó,
tô gostando da aula, tô acompanhando, não vou parar, não vou desistir, tô aqui e vou até o fim. Fala alguma coisa aqui embaixo. Quando você curte, comenta, compartilha, você interage com esse vídeo, a plataforma entende que esse vídeo é relevante e a plataforma, ela mesma, vai distribuir para mais pessoas. E por consequência disso, mais pessoas vão ser alcançadas pela palavra de Deus e quem sabe mais pessoas se juntam a nós nesse desafio da leitura anual da Bíblia Sagrada. Então, queridão, me ajuda, curta, comenta, fala alguma coisa aí, siga a nossa página, se inscreva, ativa os sininhos e vamos agora para Provérbios número 21. Agora em Provérbios número 21, nós vamos ver aqui a justiça de Deus e o caminho da sabedoria. Porque no versículo 1 até o versículo 8, vai falar que Deus governa sobre tudo e sobre todas as coisas. Vai dizer que o coração do rei, ele é como ribeiros de água na mão do Senhor. Ele o inclina para onde quer. Isso está no verso 1. No verso 2 vai falar que todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Também vamos ver aqui que fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que o próprio sacrifício. Também vamos dizer que o olhar altivo, o coração orgulhoso e a lâmpada dos ímpios são pecado. E nós vamos ver no verso 5 que os planos do diligente tendem a ser abundantes, mas a pressa leva à pobreza. Quando aqui no verso 5, quando fala assim que a pressa leva à pobreza, a gente pode ter uma ideia aqui, é que pessoas que tomam decisões apressadas ou impulsivas, sem ter um planejamento, sem pensar direito, essas pessoas acabam indo à falência por não se planejarem bem. Por isso que a pressa, ela leva à pobreza. Está fazendo menção a decisão impulsiva, decisões sem planejamento. Isso acaba falindo e levando à falência porque não existe o quê? Não existe um planejamento, porque a decisão foi tomada muito rápido. Agora do verso 9 até o 19, vamos ver que sobre o orgulho e a insensatez. Ambos, orgulho e insensatez, vão trazer ruínas. A gente vai ver aqui que melhor é morar num canto do telhado do que com uma mulher rixosa numa casa ampla. Meu Deus do céu! Olha o que Salomão está falando para nós. Ele está dizendo também que a alma do ímpio deseja o mal, mas seu vizinho encontra favor aos seus olhos. Vai dizer aqui no verso 11 que o simples aprende vendo o castigo do escarnecedor. E vai dizer também que quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre também clamará e não vai ser ouvido. Isso está no verso 13, isso é muito sério. Verso 19 vai dizer para nós que melhor é morar num deserto do que com uma mulher rixosa e iracunda. Olha para você ver, lá no verso 9 falou, melhor é morar num canto do telhado do que com uma mulher rixosa, melhor morar no telhado do que com uma mulher rixosa numa casa muito ampla. Agora, no verso 19, de novo está citando aqui a mulher. Mulherada, vamos ter paciência e sabedoria. A mulher sábia edifica o lar. A tola o destrói com as próprias mãos. Agora nós vamos encerrar Provérbios 21, do verso 20 até o 31, onde vai falar do valor da justiça e do valor da sabedoria. Porque no verso 20 vai dizer que o tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. Vai dizer também que quem segue a justiça e a bondade achará vida, a justiça e a honra. E no verso 31, para finalizar, vai dizer que o cavalo, ele prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor é onde vem a vitória. Querido, então essa foi a nossa leitura do nosso dia 62. Nos vemos amanhã no dia 63. Só vem, queridão!